Olá, irmãos, graça e a paz do nosso Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Esse aqui é o vídeo, a parte 4 daquele estudo sobre o corpo de Cristo, sobre as duas casas de Israel. Então, se você não assistiu às partes 1, 2 e 3, ou pelo menos alguma delas, sugiro que antes você volte lá e assista pelo menos aquelas 3 partes antes, para você poder entender todo o contexto que nós vamos tratar aqui nesse vídeo, tá bom? Porque aqui nessa parte 4 eu quero fazer a conclusão desse estudo, tá? E aí eu vou depender de todos os 3 vídeos anteriores que a gente já gravou aqui, tá bom? Porque aqui a gente vai ler aqui partes do Novo Testamento, nós vamos ler Romanos, Coríntios, Efésios, enfim, e outros textos aqui também, e nós vamos precisar aí de uma base aqui já de um entendimento do que os profetas falaram acerca do corpo de Cristo, acerca do povo de Deus, acerca das duas casas de Israel, tá bom? Vamos lá então, para a gente conseguir dar continuidade aqui, para a gente conseguir concluir, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês já, que nós vamos ler primeiramente aqui um trecho de Romanos, capítulo 11, os versículos 33 ao 36. Olha só, depois que Paulo ele já dá aqui, a gente vai ler Romanos 9, 10 e 11 aqui hoje juntos, tá bom? Para a gente ter todo um pano de fundo do porquê que Paulo chegou a fazer esse louvor a Deus aqui, né? Paulo ele louva a Deus falando o seguinte: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Isso aqui, meu irmão, Paulo, depois de dar todo o entendimento dele, né, acerca do povo de Deus, acerca da completude do povo de Deus, que são as duas casas de Israel, que são judeus e gentios unidos em um único corpo, tá? Ele vai dar toda essa explicação aqui em Romanos 9, 10 e 11, e aí depois de dar toda essa explicação, ele vai louvar a Deus falando que profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, né? Porque Deus ele fez tudo, irmãos, tudo, né? Toda a história da humanidade, Deus ele foi tecendo ali com uma sabedoria insondável, com uma sabedoria maravilhosa, que Paulo louva aqui a Deus por essa profundidade dessa riqueza, né? Dessa sabedoria que Deus deu a entender a Paulo, tá? E eu quero continuar com vocês então aqui, nós vamos ler aqui agora juntos Romanos capítulos 9 e 10, para a gente começar a entender aqui, começar a fazer um casamento aqui, né, com todas as passagens que nós lemos no decorrer dessas 3 partes aqui do estudo. Nós passamos lá pelas promessas que Deus fez a Abraão, a Isaac e Jacó, né, da semente deles abençoarem toda a humanidade, tá? Que Abraão seria pai de muitas nações, não apenas de uma nação ou de 2 ou 3 nações, mas ele seria pai de muitas nações, tá? Ele seria pai de muitos povos e todas as nações da terra seriam abençoadas na semente de Abraão. Depois nós estudamos aqui sobre a divisão do reino, né? Porque o reino de Israel ele foi estabelecido e depois o reino foi dividido. E lá em 1 Reis, que a gente leu, fala que foi o próprio Deus quem dividiu o reino de Israel. Claro, o povo pecou, o povo foi por um caminho que Deus falou para eles não irem por esse caminho, tá? Só que aí a gente vê que quem vai dividir o reino ali é o próprio Deus, porque Deus está montando um pano de fundo para contar uma história muito maior aqui sobre a inclusão dos gentios nas promessas do povo de Deus e como que ele iria cumprir todas aquelas promessas que ele fez para Abraão, tá? E aí depois nós lemos lá nos profetas alguns textos que eles vão usar também, Oséias, Isaías, Jeremias, Amós, enfim, vários profetas nós lemos aqui. Para isso você tem que ver a parte número 3, tá? Que esses profetas eles vão profetizar, né, por meio de Deus ali, né? Eles vão ser boca de Deus aqui para profetizar uma restauração desse reino de Israel, mas um Israel expandido, né? Que eles falam para que Israel alargue as suas tendas, porque vão chegar numerosas nações para fazer parte do mesmo povo com eles aqui. E aí Paulo, tendo todo esse pano de fundo na mente, olha o que ele vai falar para a gente lá em Romanos, capítulos 9 e 10.
Eu vou ler com vocês aqui, já estou com a Bíblia aberta em Romanos, capítulos 9 e 10 aqui. Alguns trechos aqui, irmãos, pode ser que eu pule, tá? Para a gente poder adiantar a leitura, mas vamos ver como é que vai ser o desenrolar da leitura aqui, tá bom? Vamos lá então, Romanos capítulo 9, a partir do versículo 1. Lá diz assim, ó: digo a verdade em Cristo, não minto, e a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Eu sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração. Isso Paulo falando, tá? Porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Olha só, aqui ele já começa a fazer uma diferenciação, né, entre pessoas que são povo segundo a carne e segundo o Espírito. Ele vai falar, olha, meus compatriotas segundo a carne. Quem são esses compatriotas segundo a carne? São israelitas, o povo de Israel. Porque Paulo, ele era israelita, ele era judeu da tribo de Benjamim, né? Aí ele vai falar, ó, a eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Isso aqui tudo Paulo está falando porque lá no capítulo 8 aqui de Romanos, né, ele vai falar que Deus nos deu um espírito de adoção, pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. Né? Ele vai falar que Deus nos deu esse espírito de adoção e nós fomos adotados como filhos do Senhor. Só que a promessa inicial pertencia a quem? A Israel. A eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Só que está acontecendo alguma coisa aqui que Paulo está ficando... Ele fala aqui que ele tem uma incessante dor no coração. E nós já vamos entender isso aqui já nesse texto. Olha só. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo. Jesus descende dos israelitas, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para sempre. Está falando que Cristo aqui, né, ele descende pela carne dos israelitas e Cristo é sobre todos Deus bendito para sempre. Verso 6. E não pensemos que a palavra de Deus falhou. Por quê? Olha só agora aqui, ó. Olha o que Paulo vai começar a falar para a gente aqui. Porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Israelitas aqui são os israelitas na carne, tá? É o que ele fala aqui, ó. A nação na carne, eles são israelitas. Só que ele fala aqui, nem todos os de Israel. Quem que é esse Israel aqui? Né? Nem todos os que são de Israel são de fato israelitas, ou seja, da nação israelita segundo a carne. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Ou seja, Paulo está falando o seguinte, não é carne e sangue que vai garantir, né, que as pessoas herdem o reino dos céus. Nem por serem descendentes de Abraão na carne, né, nem por serem israelitas na carne, circuncidados ao 8º dia, são todos filhos. Tá? Por quê? Olha só, a eles pertence a adoção, só que no capítulo 8 Paulo vai falar que nós recebemos esse espírito também de adoção. E aí nós entramos nesse Israel aqui. Olha só, Paulo está falando que nem todos os de Israel são de fato israelitas. Ou seja, tem gente que é de Israel, do Israel de Deus, que não são israelitas. Esses são os gentios. Continuando aqui, ó. Pelo contrário, por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo voltarei e Sara terá um filho. Aqui Paulo está contando ali a história, né, de que Deus promete um filho para Abraão, né? O filho Isaque, só que Abraão tem outro filho com a sua serva Agar, que é o Ismael, né? Mas enfim, aí Paulo está contando aqui essa história, que Deus elegeu Isaque, não Ismael e tal. E é aqui também que, por exemplo, a doutrina calvinista vai se basear, né, para falar que Deus ele vai predestinar alguns para a salvação e outros para a perdição, porque aqui eles vão ler Romanos 9 apenas olhando para uma salvação individual, né, para uma salvação ali pessoal. Só que não é disso que
o texto aqui está falando, não é disso que Paulo está falando. Paulo não está, hora nenhuma aqui está tratando de uma eleição incondicional, individual para a salvação ou perdição. Mas Paulo está falando aqui, ele está explicando sobre a formação de um povo. Mas enfim, isso não vem ao caso agora não, porque eu não quero fazer nesse vídeo aqui, né? Eu não quero desfazer o calvinismo nesse vídeo, eu vou deixar isso para um outro estudo, tá? Verso 10. E isso não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, ao conceber de um só, de Isaque, nosso pai. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei a Jacó, porém desprezei a Esaú. Mais uma vez, não tem nada de calvinismo aqui, tá? Mas, enfim, eu vou deixar isso para um outro vídeo aqui, deixa eu me segurar. Que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois isso não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus, que tem misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, foi para isso mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem Ele quer. Verso 19. Mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez, por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira, preparados para a destruição, a fim de que desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a sua glória? Estes vasos de misericórdia somos nós, a quem também chamou, olha só, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. E aqui, irmãos, Paulo vai dar uma chave para nós, que é o seguinte, ele vai usar um texto de Oséias, que nós já lemos lá na parte 3, tá? No estudo da parte 3, aonde Oséias, deixa eu só trazer de novo aqui à tona, né, aquele assunto. Oséias, ele se casou com uma mulher de prostituição, né, segundo uma ordem de Deus, porque aquela mulher ela iria representar Israel, tá? E aí Oséias teve com ela alguns filhos, Lo-Ruhamá, Lo-Ami, Jezreel. Aliás, o Jezreel foi o primeiro, né? Jezreel, Lo-Ruhamá, Lo-Ami, que significa não meu povo, não minha amada, Deus semeia, né? E aí Deus usou esses filhos de Oséias, os nomes deles, como profecia do que ele iria fazer com o povo de Israel. E nós vimos naquele contexto que, como Deus ele dividiu o reino, né? 10 tribos para o norte, 2 tribos para o sul, Judá e Benjamim no sul e as outras 10 tribos para o norte. Então Deus ele vai profetizar por meio de Oséias que ele vai chamar essas tribos do norte de volta novamente. Só que nós lemos também lá em Oséias que Israel, né, as tribos do norte, elas se misturaram com os povos, elas se tornaram gentios. Oséias vai falar que eles são como um bolo que não foi virado, né? Eles são a massa que não foi virada dentro do forno. Certo? Por quê? Porque eles se misturaram com os gentios. E ali agora você não tem mais uma definição de quem é Israel e quem é gentio. Porque as 10 tribos se misturaram a tal ponto de que você não sabe mais quem é quem. Ou seja, as 10 tribos do norte se tornaram gentias. Certo? Só que, olha só, Paulo, entendendo todo esse contexto, ele vai pegar esse texto de Oséias e aplicar ao chamamento dos gentios para fazer parte do povo de Deus. Olha o que ele fala. Chamarei de meu povo a quem não era meu povo. Aqui, ó, Paulo fala, como dizem Oséias. Então ele está falando, como Oséias disse, Deus chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Oséias profetizou isso. Chamarei de meu povo a quem não era meu povo. E de amada a quem não era amada. E no lugar que lhes foi dito, vocês não são meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Irmãos, isso aqui, tá?
Como eu já expliquei, né, tem todo um pano de fundo ali que Deus ele dividiu o reino de Israel em dois reinos, né, norte e sul ali. E não é que nós, gentios, somos israelitas agora por conta disso aqui tudo, mas Deus usou, ele foi tecendo todo aquele fio daquela história de Israel para fazer desse pano de fundo uma explicação de como que nós, gentios, passaríamos a fazer parte do reino de Deus. Nós entramos para o povo de Deus por meio de Jesus, tá? Não é pela carne, não é que nós nos tornamos israelitas, como Paulo diz aqui, né? Porque nem todo Israel são de fato israelitas. Nem por serem filhos de Abraão são todos filhos, né? Mas Deus vai usar todo esse pano de fundo dessa história da divisão do reino e do chamamento das 10 tribos do norte de volta para o povo para falar também dos gentios. Como eu já expliquei para vocês, as 10 tribos do norte elas se misturaram com as nações, se tornaram gentios e Deus agora está chamando eles de volta. Está chamando não só Israel na carne, mas o Israel que se tornou gentio. Certo? Aqueles gentios ali dentro do povo, Deus está chamando eles de volta. E aí Paulo entende esse contexto e vai aplicar esse texto aqui ao chamamento dos gentios para fazer parte do povo de Deus. Verso 27. Mas Isaías clama a respeito de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra de forma plena e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado a descendência, nós nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Verso 30. Que diremos então? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, a saber, a justificação que decorre da fé, e que Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Tá, deixa eu continuar aqui. Não vou passar nisso aqui agora não, que a gente vai ver isso aqui mais pra frente. Verso 32. Por quê? Porque não a buscou pela fé, mas como que por obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de ofensa, e aquele que nela crê não será envergonhado. Romanos capítulo 10. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles quem? Dos israelitas, é para que sejam salvos. Porque dou testemunho a favor deles de que eles têm zelo por Deus. Sim, porém não com entendimento. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei. Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer Cristo lá do alto, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? É isso mesmo. Achei que eu tinha perdido aqui. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Irmão, sempre foi pela graça de Deus, tá? A salvação ela sempre veio pela graça. Eu só quero aproveitar aqui e abrir esse parênteses aqui, né? Porque existe uma teologia errônea, né? Que fala que a partir de Cristo é que a gente entrou na era da graça. Não, a salvação sempre foi pela graça. A salvação sempre foi pela fé, tá? Paulo está falando isso aqui pra gente, ele está afirmando isso aqui pra gente. A salvação nunca foi por obras. Olha só, o povo que buscou a justificação por obras, ou seja, de cumprir toda a lei, eles não alcançaram aquela justiça. Eles não alcançaram a salvação, né? Mas a salvação ela sempre veio pela fé, ela sempre veio pela graça de Deus. Então a graça de Deus desde o início, desde a queda, tá? Aliás, desde antes, desde a criação, tá? Porque Pedro vai falar que o sangue de Cristo ele é conhecido antes da fundação do mundo. Então assim, desde a criação foi tudo pela graça de Deus. A era da graça não é somente após a morte e ressurreição de Cristo. Ela sempre foi, tá? Sempre foi pela graça de Deus. Tá bom, irmãos? Verso 9.
Se com a sua boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Porque não há distinção entre o judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Não há distinção entre judeu e grego, ou entre judeu e gentio. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, ou as boas novas, né, em outras traduções. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Olha aqui, sempre foi pela fé, sempre foi pela graça, nunca foi pela carne e sangue, mas sempre pela fé, irmãos. Nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Mas pergunto, será que eles não ouviram? É claro que sim. A voz deles se espalhou por toda a terra, e as palavras deles alcançaram os confins do mundo. Pergunto mais, será que isso não chegou ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, olha só isso aqui, ó. Eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é nação, por meio de gente insensata, eu os provocarei à ira. Deus falando mais uma vez por meio de Moisés, falando com o povo de Israel, que iria provocar ciúmes neles com um povo que não é nação. Faz uma junção com Oséias: chamarei a meu povo aquele que não é meu povo, aquele que não é minha nação, eu chamarei de minha nação, de meu povo. Tá? Então Deus vai provocar ciúmes em Israel por meio de um povo que não é nação. E Isaías é tão ousado que diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Os gentios estão aqui. Quando você vai ler o contexto inteiro de Isaías, se eu não me engano, a gente leu esse texto de Isaías lá na parte 3, tá? Mas nesse contexto aqui, ele está falando dos gentios. Ele está falando das 10 tribos do norte junto com os gentios que não buscam a Deus, tá? Que não buscavam a Deus, mas Deus se revelou a eles. Deus chamou eles, tá? Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendia as mãos a um povo desobediente e rebelde. Então esses, irmãos, são os capítulos 9 e 10 de Romanos. Você percebe que Paulo ele já está começando a montar o pano de fundo aqui. Aliás, desde o capítulo 8, tá? Eu só pulei o capítulo 8 aqui para não tomar muito tempo desse vídeo, porque ele já vai ser um vídeo longo, né? Mas você vê que Paulo já está montando aqui um pano de fundo para ele explicar todo o mistério de Deus. É o mesmo mistério de Deus que Paulo vai explicar em Efésios, em Gálatas, em Coríntios, tá? Enfim, esse mistério de Deus, esse mistério da cruz de Cristo é a união dos povos por meio de Cristo. É a criação de um único povo por meio de Cristo. E Paulo começa a explicar aqui. Deus fez os vasos de ira, os vasos de honra, tá? Ele suportou os vasos de ira para que pudesse mostrar misericórdia nos vasos de honra. E Paulo vai falar que os vasos de honra somos nós, chamados não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. E ele vai citar aquele texto que nós lemos lá de Oséias. E agora, irmãos, no capítulo 11, olha que maravilha isso daqui. Ele vai falar sobre os ramos enxertados na boa oliveira. Eu pus uma imagenzinha aqui, né, de um homem fazendo um enxerto de um ramo de oliveira aqui, né? Olha só quão maravilhosa é essa analogia que Paulo vai usar aqui em Romanos capítulo 11. Romanos 11. Então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Aliás, deixa eu só fazer uma pausa aqui. A gente tem também, né, por costume falar que todo o Israel, né, eles são judeus. Mas não, judeu são só as duas tribos do sul, tá? É só quem é descendente de Judá ou de Benjamim, certo? Porque depois da divisão do reino, as duas tribos do sul ficaram com Judá, que aí ficou Judá e Benjamim, e as 10 tribos do norte
ficaram como tendo por cabeça a tribo de Efraim. Então, sempre quando na Bíblia você for ler, né, que se o contexto que você estiver lendo for depois da divisão do reino, pode prestar atenção ali que muito provavelmente, se ele estiver falando Judá, ele está tratando de Judá e Benjamim. Se ele estiver falando de Efraim, ele está tratando de Efraim mais as 9 tribos que estão com Efraim no norte, tá bom? Então não existe judeu da tribo de Efraim, judeu da tribo de Naftali, judeu da tribo de Asser, de Gad, de Dan. Não existe isso. Judeu é só da tribo de Judá ou, quando muito, da tribo de Benjamim, tá? Que são as 2 tribos do sul. Todo o povo é israelita. Se você quiser falar, um israelita da tribo de Naftali, ok, tá certo. Mas judeu da tribo de Naftali, judeu da tribo de Dan, isso não existe, tá bom? Continuando. Ou vocês não sabem que a Escritura diz a respeito de Elias, como pediu com insistência diante de Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram seus profetas, derrubaram seus altares. Eu sou o único que sobrou e procuraram tirar minha vida. Mas qual foi a resposta divina? Foi essa: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim também, nos dias de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos então? O que Israel buscava, nisso não alcançou, mas a eleição conseguiu isso. Os demais foram endurecidos, como está escrito: Deus lhes deu um espírito de profundo sono, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi disse que a mesa dele se transforme em laço e armadilha, em tropeço e punição, que os olhos deles se escureçam para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Olha só, agora aqui, a partir daqui, verso 11. Então eu pergunto, será que eles tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela transgressão deles, a salvação chegou aos gentios, para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes, cumprindo-se a palavra que Deus falou por meio de Moisés. Pela transgressão deles, pela transgressão de Israel, nós lemos lá em 1 Reis que Deus ele vai dividir o reino, certo? Deus ele vai fazer essa divisão do reino. Ele vai pegar Jeroboão, vai dividir ali 10 tribos para ele, 2 tribos para Roboão no sul, tá? E Reis fala mesmo que Deus fala, né? Eu mesmo quem fiz isso. Quando as 2 tribos do sul saem para guerrear com as 10 tribos do norte, eles são parados pelo profeta e falam: olha, não subam para guerrear contra eles, porque eu é quem fiz isso no meio de vocês. Porque pela transgressão deles, aí a gente vai entender pela história, o povo do norte se mistura com as nações, se tornam gentios, e Deus passa a chamá-los de volta para fazer parte do seu reino, para fazer parte do seu povo. E aí, é por isso que Paulo fala que pela transgressão deles, a salvação chegou aos gentios, para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes. Aí verso 12. Ora, se a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo, e a diminuição deles resultou em riqueza para os gentios, quanto mais a plenitude deles. E aqui já é um segredo, né, que Paulo já quer dizer, não é segredo que Paulo já vai revelar, né? Mas ele fala o seguinte: a gente não deve se orgulhar contra Israel, tá bom? A gente não deve achar que porque Deus nos chamou agora, que nós somos gentios, né? Que Deus nos chamou para fazer parte do seu povo, então que Deus esqueceu de Israel. Paulo alerta para isso aqui. Se a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo, quanto mais a plenitude deles. E Paulo vai falar mais um pouquinho disso aqui mais abaixo. Dirijo-me a vocês que são gentios. Visto que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico meu ministério, para ver se de algum modo posso fazer com que os do meu povo fiquem com ciúmes e alguns deles se salvem. Porque se o fato deles terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? Irmãos, isso aqui vai acontecer no fim dos dias, como está profetizado lá em Ezequiel, capítulo 37, naquela profecia do Vale dos Ossos Secos, ressurreição dos mortos, porque ali está falando sobre o restabelecimento de Israel. Tá? Porque se o fato deles terem sido rejeitados trouxe reconciliação com o mundo, ou seja, se o fato de Deus ter dado uma carta de divórcio, né, como a gente estudou nas outras partes, para a nação de Israel
se isso trouxe uma reconciliação para o mundo inteiro, o que será então no dia que Deus falar, Israel, volte todo agora para mim? O que será nesse dia se não vida dentre os mortos? É isso que Paulo está falando para a gente aqui. E se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Existe uma só massa, certo? Existe uma só raiz e vários ramos. E agora Paulo vai falar: se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, Israel, e você, sendo oliveira brava, gentio, foi enxertado no meio deles e se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, não se glorie contra os ramos. Mas se você se gloriar, lembre-se que não é você quem sustenta a raiz, mas é a raiz quem sustenta você. O que Paulo está falando aqui? Ele está dando para a gente uma visão. Existe uma oliveira, certo? E essa oliveira é Israel. Alguns ramos dessa oliveira foram quebrados. Alguns de Israel foram endurecidos, tá? Deus deu carta de divórcio para alguns ramos de Israel, para que você, gentio, nós, gentios, sendo uma oliveira brava, ou seja, uma oliveira que não é cultivada, selvagem, né? Deus foi lá, pegou alguns ramos dessa oliveira selvagem e enxertou esses ramos na oliveira boa, na oliveira cultivada, que é Israel. Ou seja, existe uma só oliveira. Deus não tem duas oliveiras, ele tem uma só oliveira. Ele pegou a gente como gentio da oliveira selvagem e enxertou na oliveira boa, cultivada, que é Israel. Certo? Mas só que Paulo fala, se nós somos enxertados, a gente não deve se gloriar contra os ramos que são naturais. Certo? Verso 19. Então você dirá, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Correto. Tá certo? Afinal de contas, é esse pano de fundo que Deus está falando mesmo. Alguns ramos foram quebrados para que outros ramos fossem enxertados, mas para causar ciúmes naqueles que foram cortados. Olha só, eles foram quebrados por causa da incredulidade, mas você continua firme mediante a fé. Não fique orgulhoso, mas tema. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para com você, a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, também você será cortado. Tá, mais um texto para falar contra a salvação, né, a garantia eterna da salvação, né, que existe a possibilidade dos ramos enxertados também serem cortados, tá? Mas eu vou deixar isso para um outro estudo, tá bom? Para a gente poder falar mais textos sobre isso aqui. Eles também, aí ó, Paulo vai continuar, né? Então você foi enxertado nessa boa oliveira, você foi tirado da oliveira selvagem e foi enxertado na oliveira cultivada. Então beleza, então Deus tem bondade para com você. Mas se você não permanecer nessa bondade, não permanecer na fé, você será cortado. Eles também, ou seja, os ramos naturais, Israel, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Ou seja, os ramos que Deus uma vez cortou, ele pode enxertar de novo. Pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se você foi cortado daquela que, por natureza, era uma oliveira brava e contra a natureza foi enxertado numa oliveira boa, quanto mais esses, que são ramos naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Percebe aqui esse texto que Paulo está falando? A gente não deve se gloriar contra Israel. A gente não deve falar, nós somos melhores que Israel porque agora nós somos o povo de Deus e Deus esqueceu do seu povo. Não, nós estamos juntos. É um povo só que Deus tem aqui. Tá? E a gente se gloriar contra Israel é até um perigo, porque a gente tem que considerar a bondade e a severidade de Deus. Não se orgulhar contra os ramos que são naturais. Tá? Verso 25. Porque eu não quero, irmãos, que vocês ignorem esse mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. Veio o endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. E assim, todo o Israel será salvo. Você lembra lá no início, lá no capítulo 9,
que a gente leu, foi no capítulo 9? Isso. Porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. E aí Paulo vai concluir isso lá no capítulo 11. Olha só como é que a gente não pode perder o contexto, né? Por isso que eu já falei para os jovens lá da igreja também, para a gente sempre buscar ler a Bíblia, né? Se possível, ler uma carta inteira de uma vez só, porque aí você não fica lendo um capítulo hoje, um capítulo amanhã, porque senão você pode esquecer do contexto que está sendo tratado aqui. Paulo começou a falar aqui em cima, ó. Nem todos os de Israel são de fato israelitas. Existe um Israel que é composto por israelitas e não israelitas. E aí Paulo vai falar aqui embaixo dele, ó. Todo o Israel será salvo. Quem que é esse todo Israel que será salvo? É essa oliveira. É a oliveira cultivada, que é composta por ramos naturais e ramos que foram enxertados de uma oliveira não cultivada, de uma oliveira brava, selvagem. Tá? Essa oliveira boa que é cultivada, esse é todo o Israel de Deus, que é composto por judeus e gentios. Tá? E assim todo o Israel será salvo. Então aqui ó, veio o endurecimento em parte a Israel até que tenha entrada a plenitude dos gentios, porque depois que todos os gentios tiverem entrado para essa oliveira, Deus vai chamar de volta, ele pode chamar de volta os ramos que são naturais, tá bom? Como está escrito, o libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como no passado vocês foram desobedientes a Deus, mas agora alcançaram misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que também eles alcancem misericórdia à vista da que foi concedida a vocês. Ou seja, nós alcançamos misericórdia por causa da desobediência de Israel. Deus usou a desobediência de Israel para trazer a mensagem do evangelho até nós, que somos gentios, certo? E aí, por meio da desobediência deles, a misericórdia veio até nós. E aí também, por causa da nossa obediência, à vista da misericórdia que Deus teve conosco, que somos gentios, eles também alcançarão misericórdia. É isso que Paulo está falando aqui pra gente. Porque Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar a sua misericórdia a todos. E aí, quando Paulo explica isso tudo, ele vem com aquele texto que a gente leu lá no início. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Irmãos, vou voltar então aqui agora na nossa apresentação. Em Romanos, Paulo vai explicar assim, em 3 capítulos ele explica a história completa da inclusão dos gentios no plano da salvação de Deus. Tá? E Paulo vai continuar falando isso aqui pra gente, ele vai continuar essa mesma análise lá em Coríntios, igual eu falei com vocês, 1 Coríntios capítulo 12, versículos 12 e 13. Ele diz assim, ó, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Assim como em Romanos, Paulo fala que existe uma única oliveira e que nós somos enxertados nessa oliveira juntos com Israel, ele vai falar também sobre o corpo de Cristo para os coríntios, e Deus tem apenas um corpo, que é composto por judeus e gentios, quer judeus, quer gregos, né? Judeus e gentios, eles compõem um único corpo de Cristo, claro, pela fé em Jesus, tá bom? Então Deus não tem 2 corpos, Deus tem apenas um corpo, que é a sua igreja. E o que a gente chama de igreja é a completude do povo de Deus, é o Israel de Deus. Continuando aqui.
Efésios, capítulo 2, do versículo 11 até o capítulo 3, versículo 12. Nós vamos começar a ver o cumprimento daquela profecia que a gente leu lá em Ezequiel 37, que Deus vai falar para Ezequiel pegar 2 varas. Lembram? A gente falou disso aqui, eu pus até essa mesma imagenzinha aqui, para a gente poder trazer isso à memória que a gente viu lá na parte 3. Ezequiel vai falar sobre a unificação da casa de Israel e a casa de Judá. Olha só, Efésios 2, 11 até o 3, 12. Deixa eu pegar aqui, ó. Efésios 2, 11. O que fala para nós aqui? Ó? Efésios 2:11. Portanto, lembrem-se que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Ou seja, existia um momento que os gentios estavam separados de Israel, do Israel de Deus. Mas vai existir um momento que nós estaremos juntos. E aí Paulo vai explicar isso aqui agora, a partir do versículo 3. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz. Olha só, de 2 povos, Ele fez um só. De judeus e gentios, né, de Israel, de israelitas e gentios, Deus fez um povo só. Lembra lá de Ezequiel 37 que a gente leu? Que Deus falou para Ezequiel pegar 2 varas e juntar as 2 em uma vara. Ele vai escrever para Israel e em outra vara para Judá, e juntar as 2 em uma só mão e fazer delas uma só em sua mão, que ele prometeu que ele iria fazer dos 2 povos um só. É esse mesmo texto que Paulo pega para falar sobre a inclusão dos gentios no povo de Deus. Tá? Então, de 2 povos ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe. Olha só, Paulo usando mais uma vez aqui Isaías. Evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto. Quando a gente vai ler Isaías, essa profecia de Isaías, né, ele vai falar que os que estavam longe, mais uma vez, era a casa de Israel, eram as tribos do norte. E os que estavam perto eram as 2 tribos do sul, os judeus. Então aqui Paulo pega esse mesmo texto para falar sobre os que estavam longe, somos nós os gentios, e os que estavam perto eram eles, os próprios judeus. E aí continua no texto aqui, verso 18. Porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês, gentios, não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos e membros da família de Deus. Aí quando a gente fala, né, do povo santo de Deus, né, é composto por judeus e gentios, tá? Porque todos nós somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Um santuário, né? Eu até pus aqui, ó, de vermelho também. Nele, também vocês estão sendo edificados junto com os outros. Junto, tá? Não separados. Não estamos sendo edificados 2 edificações, 2 santuários para Deus, 2 oliveiras, 2 povos, mas nós estamos sendo edificados juntos com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Capítulo 3. Por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada em favor de vocês, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente,
Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão no mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Ou seja, o corpo de Cristo, ele antes disso aqui, ele era composto apenas por Israel. Mas agora os gentios são co-herdeiros, ou seja, herdeiros juntos, membros do mesmo corpo que Israel já é membro, tá? Membros do mesmo corpo do qual já é Israel. Então nós, os gentios, somos co-herdeiros com Israel, membros desse mesmo corpo e coparticipantes das promessas em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Ou seja, por meio de Jesus, todas as promessas que foram feitas para Abraão, que em Abraão seriam benditas todas as nações da terra, elas chegam até nós por meio de Cristo. Tá? E nós estamos juntos com Israel nessa daí, fazemos parte do mesmo corpo. Verso 7, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante no seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério, que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus, com confiança, mediante a fé nele. Irmãos, Cadê aqui? Em Efésios, então, a gente viu que Paulo usa esses textos de Ezequiel para falar dessa unificação do povo, tá? Dessa unificação das duas varas. E aí Paulo, mais uma vez, vai ter esse entendimento que as 10 tribos do norte, né, elas vão falar sobre gentios. Mais uma vez, não que nós somos Israel, não é isso. Nós não nos tornamos Israel de carne e sangue por meio das 10 tribos do norte. Mas Deus usa esse pano de fundo todo para falar, para contar a história da salvação dos gentios. Né? Porque as 10 tribos, mais uma vez, se tornaram gentílicas quando elas se misturaram com todas as nações ao redor. Com os assírios, com os babilônicos, tá? Enfim. E aí Paulo vai usar esses mesmos textos para contar para a gente essa história da salvação, da inclusão dos gentios no povo de Deus. E aí, olha só, Efésios 4, versículos 4 ao 6. Paulo vai falar: há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Há somente um corpo, irmãos, não há dois corpos, tá? Não há Deus não tem dois povos, igreja, gentios e Israel. A igreja é composta de um único povo, judeus e gentios que creem em Jesus, tá bom? Deus não tem dois povos, ele tem apenas um povo só, há somente um corpo. É isso que Paulo fala a todo momento aqui pra gente, nas suas cartas. E aí eu quero ler com vocês aqui agora pra gente encerrar esses 4 textos aqui. Atos capítulo 15, dos versículos 12 ao 21, vai falar pra gente o seguinte. Atos capítulo 15, dos versículos 12 até o 21. O parecer de Tiago. Tiago estava reunido ali com os irmãos e eles estavam falando sobre a inclusão dos gentios na pregação do Evangelho. Tá? E aí o apóstolo Tiago, irmão do Senhor, ele se levanta ali no meio dos apóstolos e fala o seguinte: olha, e toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouça o que eu tenho a dizer. Simão acaba de relatar como, primeiramente, Deus visitou os gentios a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Aqui é aquele episódio que Simão estava na casa, que Pedro estava na casa lá de Simão, o curtidor de couro lá em Jope. E aí Deus desce um pano ali para ele 3 vezes e fala: Pedro, mate e coma, né? E Deus
tem alguns animais que até então são considerados impuros para o judeu, né? E aí Pedro fala, Deus, jamais entrou coisa impura em minha boca, não vai ser agora, tal. E aí Deus fala, não chame de impuro aquele que eu purifiquei. E aí Deus dá essa mesma visão 3 vezes para Pedro, né? E aí logo em seguida chegam alguns da parte de Cornélio para chamar Pedro para vir até a casa de Cornélio, tá? E aí Pedro vai até a casa de Cornélio e aí quando ele começa a pregar ali o evangelho, ele vê que o Espírito Santo desce também sobre aquelas pessoas que estão na casa de Cornélio, ou seja, o Espírito Santo desceu sobre também os gentios. E é isso que Tiago está falando aqui, que Deus, que Simão contou, né, esse relato ali para os irmãos, Simão Pedro, e Deus visitou os gentios a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. E olha só olha o texto que Tiago vai usar para falar sobre esse cumprimento dessa profecia. Com isso, concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Reedificarei suas ruínas e o restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor juntamente com todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz todas as coisas conhecidas desde os tempos antigos. Irmãos, verso 19 também. Por isso, julgo que não devemos perturbar aqueles que entre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados do sangue, da carne de animais focados e do sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde ele é lido todos os sábados. Tá? Então olha só, Tiago está usando aqui, esse texto aqui se encontra lá em Amós. É o mesmo texto que a gente leu também lá na parte 3, tá bom? Que Amós ele vai falar sobre a reedificação do tabernáculo caído de Davi. E isso aqui eu já estou preparando também um estudo sobre as 70 semanas, né? Que eu gravei recentemente também um vídeo aqui no canal falando sobre as 70 semanas de Daniel e refutando ali, né, alguns argumentos do pastor Rodrigo Mocelin, que ele vai falar sobre as 70 semanas, que já se cumpriram lá no ano 70 depois de Cristo, né? E eu usei aquele vídeo dele para fazer uma introdução também ao estudo das 70 semanas. Mas eu também vou usar esse texto aqui para poder falar sobre esse tabernáculo caído de Davi, né? Porque isso aqui vai falar sobre a reedificação de um tabernáculo que vai começar físico e vai terminar espiritualmente lá na Nova Jerusalém, que é quando Cristo volta e traz essa cidade composta por judeus e gentios, que é a sua igreja, que é o seu corpo, tá bom? Mas olha só, Tiago vai usar esse texto aqui, lá de Amós, que se você ler Amós isoladamente, você vai entender que, poxa, peraí, é somente aqui para Israel, que Deus vai reedificar o tabernáculo caído de Davi. Só que se você ler Amós com o entendimento já das duas casas de Israel, que elas são compostas por judeus e gentios, né? No corpo de Cristo, você já entende que aquele texto de Amós, ele vai falar desse tabernáculo caído de Davi, que é composto também pelos gentios. É o que Tiago está entendendo aqui de Amós e está falando para a gente, porque Deus, ele vai constituir entre eles, né, entre os gentios, um povo para o seu nome. E esse povo vai fazer parte desse tabernáculo caído de Davi que vai ser reedificado, vai ser reconstruído, tá bom? Então Tiago vai usar esse texto aqui de Amós para falar sobre a entrada dos gentios no povo de Deus. E olha só também outros textos que eu coloquei aqui. Tiago 1:1, por exemplo. Quero mostrar para vocês um negócio aqui, ó. Tiago, capítulo 1, versículo 1. A carta de Tiago, ela foi escrita, né? E ela chegou até nós como igreja, e nós temos isso aqui como uma carta canônica, tá? E Tiago ele vai falar para a igreja de Deus. Só que olha só a quem Tiago vai endereçar essa carta dele aqui. Ele vai endereçar o seguinte, ó: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na diáspora. Tiago endereçar essa carta dele às 12 tribos não faz muito sentido, porque como eu já falei com vocês, o reino se dividiu e ali você não tem mais 12 tribos, assim como hoje. Né? Hoje, se você perguntar para qualquer israelita lá em Israel, quem aqui é da tribo de Levi? Quem aqui é da tribo de Dan? Não sei. Não existem mais 12 tribos, né, bem separadinhas, assim como tinha antes dessa divisão do reino. Tá? Mas mesmo assim, Tiago ele vai escrever as 12 tribos.
Quem são essas 12 tribos? As 12 tribos que se encontram na diáspora, tá? Na diáspora ou na dispersão grega. E aí nós vamos ler Pedro aqui agora, 1 Pedro capítulo 1, versículo 1, e nós vamos entender quem são essas 12 tribos que estão nessa diáspora. 1 Pedro capítulo 1, versículo 1. Olha só o que Pedro fala. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Isso aqui, irmãos, são todos os salvos. São todos os... É todo o povo de Deus, certo? Então, quando Pedro vai escrever aos eleitos forasteiros da diáspora, e ele dá aqui locais, né? Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, ele vai falar que é todo o povo de Deus, e a igreja de Deus aqui. Ele está falando para judeus e para gentios, tá? É o mesmo que Tiago faz ali. Quando ele escreve as 12 tribos da diáspora, ele está falando para Judá e Benjamim, que são as 2 tribos do sul, e as 10 tribos do norte, da qual agora nós fazemos parte por meio de Cristo. Tá? Mais uma vez, não pela carne e sangue, mas por meio de Cristo. E a mesma coisa que fala lá em João 7,35. Olha só, o último texto, antes da gente poder encerrar. João 7, versículo 35. Olha aqui. Quando Jesus fala que ele vai para um lugar onde eles não vão poder me procurar, porque eles não vão me achar e tal. Então os judeus disseram uns aos outros: para onde ele irá que não o possamos achar? Será que ele pretende ir para a diáspora entre os gregos, a fim de ensinar os gregos? Então você percebe também que os judeus estão considerando a diáspora também, gentios nelas aqui, entre os gregos, a fim de ensinar os gregos. Tá bom, irmãos? Então, com isso aqui eu quero encerrar esse estudo aqui. Claro, tinha muito mais texto para a gente poder ler junto aqui também, mas só que esse vídeo já está bem longo, aliás, tá? Eu devo dividir esse vídeo aqui em 2 partes ali. Eu vou ver como é que eu faço na edição dele, tá bom? Mas o estudo que eu queria trazer para vocês sobre as 2 casas de Israel, sobre o povo de Deus e a igreja, o corpo de Cristo, né? A oliveira boa, né? Como Paulo chama lá em Romanos, para falar que Deus ele tem um povo só. É esse, tá bom? Mas com o tempo aqui também a gente vai trazendo mais textos para a gente poder aprofundar também nesse estudo, que ele vai ser um estudo que é muito importante para a gente entender também várias das profecias que Deus tem na sua palavra, tá bom? Eu espero que você tenha entendido esse estudo, espero que você tenha conseguido captar aqui a ideia que os apóstolos passam para a gente sobre quem é o povo de Deus. Tá? Espero que você tenha gostado aqui desse vídeo, desse estudo. Se você gostou, compartilhe esses vídeos aqui com mais pessoas para que elas possam vir e estudar com a gente, tá bom? Se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe aqui embaixo seu like e qualquer dúvida, você que é membro lá da Igreja Batista da Graça, pode me procurar, estou lá sempre com você. Você que não é de lá, que está só comigo aqui no YouTube, manda aqui mensagem, deixa aqui um comentário aqui no vídeo para a gente poder trocar ideia e continuar nosso bate-papo, tá bom? Um abraço, fique com Deus e até a próxima.